Vamos ler os Salmos de número 126, versículos 5 e o 6. Salmos de número 126, versículos 5 e 6. Amém? Amém. Que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo seus molhos. O Evangelho de Jesus Cristo é isso aí, irmão. É buscando, orando, chorando, clamando na madrugada pelas almas e indo atrás. Vamos fazer uma oração e creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus bendito, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. E peço a tua direção, Senhor, que o Senhor tome a direção nos louvores, Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tome o controle sobre essa igreja, sobre nós, Pai. Que cada vida aqui, Senhor, possa ser revestida pelo teu Espírito Santo. Que a tua presença seja notória em nosso meio, Senhor. Que as tuas manifestações venham estar no nosso meio, Pai. Que teu anjo possa caminhar no meio da igreja. Se porventura algum espírito mal da parte do inimigo tentar atrapalhar esse culto, nós repreendemos desde já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a ti seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar os assentos, irmãos. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para quem ainda está usando o inário, é o 395. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos seguir ali no 396. Aleluia. Hoje vim aqui para te adorar. Estou aqui para te louvar e te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é sua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Hoje vim aqui pra te adorar. Estou aqui pra te louvar e te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é sua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais. Coloque-se de pé por um instante. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem pra junto dele.
por favor, fique em casa. Aleluia. E não saia mais daqui. Aleluia. 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 Convido o irmão Juliano a fazer oração pelas ofertas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Precioso Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, pela Tua infinita graça, meu Pai. O Senhor nos concedeu o privilégio, Senhor, de poder estar aqui para Te adorar, Pai. Sempre, Senhor, somos gratos por estas oportunidades que o Senhor nos dá. Neste momento queremos Te engrandecer e Te louvar com as nossas ofertas, meu Pai. Abençoe cada ofertante, Senhor. Retribua ele, ó Pai, de uma maneira generosa e poderosa, Senhor. Abençoando, Senhor. Assim nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podeis tomar assento. Aleluia. Pés descalços, filho ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração. Pra me dar o perdão, rejeitaram a Jesus, onde quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem esse homem, vamos para a paz. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito.
Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Deus seja louvado. Aleluia. As palmas louvam o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus seja louvado. Você que vem buscar a tua bênção, você que vem a louvar, adorar o Senhor, Graças a Deus. se mantenha nessa unção, na presença do Senhor. Entre, véu adentro, aleluia. 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 Graças a Deus. Já determinei que a vitória é minha e ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier, ou passe o que passar, não vou desistir. De vitória em vitória, sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco
Bendito é o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Aleluia. Vamos receber a palavra do pregador cantando somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Graças a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Edival Pisoni. Nascido em Lauro Miller, criado em Epifá. Não tem problema não, então um pequeno lugar aqui, dá até para falar na garganta mesmo, sem microfone, né? Nascido em Lauro Miller, criado em Criciúma, próximo de vocês aqui, né? Nós vamos ler a Bíblia, meus amados, Lucas capítulo 7. Vim para Cristo nos meus 19, 20 anos. Vim para Jesus, 23 anos. Por aí, 22 anos, eu já conhecia a mensagem da hora. Glória. E com uns 24 anos eu já pregava o Evangelho. Como evangelista. E hoje no ministério pastoral há 30 anos. Aleluia. Pela graça de Deus. Aleluia. Hoje a minha filha estava dizendo: pai, você veio para Araranguá com 28 anos. Hoje você está com 57, faz tempo, né, pai? Mas é uma bênção. Deixei eles ali na igreja em Araranguá, na ceia, e vim aqui porque eu amo o evangelismo. Eu amo a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos 15 para 16 congregações, mas eu gosto de estar nesses lugares assim, mais simples. Hoje eu poderia estar pregando para uma congregação de mais de 100 pessoas, mas eu gosto de estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sempre na simplicidade. Aleluia. Então vamos ler a Bíblia. Versículo 36 de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgas bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés,
Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. O Senhor é santo e poderoso. Nós, simplesmente meros pecadores, salvos pela tua graça, indignos, Senhor, mas através do teu grande amor, o Senhor permitiu nós vir e pregar o teu evangelho. Somos moribundos pregando para moribundos, precisando, Senhor, que o teu Espírito Santo entre em cena e ajude estas almas que aqui estão, Senhor, porque a atitude delas nesta noite determinará o seu destino eterno. Então nos ajude através do teu Espírito Santo a forçá-las a entrar no teu reino, na tua vontade, na tua palavra, em Cristo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, podem ficar à vontade. Nós vamos falar nesta noite, baseado neste tema, diante deste homem, um fariseu, um religioso e uma mulher pecadora. Esta mulher não estava enferma, ela não tinha uma doença, ela não veio a Jesus porque queria uma cura, mas ela veio a Jesus para um propósito maior. Este homem fariseu, ele era um religioso, ele era então uma pessoa que estava na igreja, era um crente, porém ainda não era salvo também. E nós vemos que os dois tiveram atitudes em relação a Jesus Cristo. E nós vamos observar que as nossas atitudes aqui, elas vão determinar o nosso destino eterno. Nós vamos ver pela Bíblia que a atitude deste homem, Simão, de convidar a Jesus, foi excelente, foi maravilhosa. Mas sabem que a Bíblia diz: este povo me honra só com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Assim era Simão. Ele falava: bom mestre. Aquilo era só uma fachada, era só de boca. Veja, porque na verdade ele não teve atitudes, ele teve palavras, mas não teve atitude. Ele dizia bom mestre, mas a atitude dele era: pode deixar Jesus com os pés sujos, pode deixar Jesus sem ósculo santo, pode deixar Jesus sem ungir com óleo, com unguento. Por quê? Porque naqueles dias, se eu convidasse alguém para vir na minha casa, a primeira coisa que eu fazia é uma bacia de água para lavar os pés para a pessoa entrar. Por quê? Porque a pessoa vinha de a pé, pés empoeirados, sandálias, e então lavava os pés, enxugava o suor do rosto, pegava um perfume e perfumava, dava um abraço e um beijo, um ósculo santo aqui nessa parte do pescoço. Era a saudação para receber uma pessoa bem recebida. Mas nesse caso esse homem convidou Jesus, mas ele simplesmente não recebeu Jesus, não lavou os pés, não deu ósculo santo e não ungiu Jesus. Deixou Jesus num canto, assim, assentado num pequeno banco. Mas esta mulher,
ela então não falava nada a respeito de Jesus, mas ela queria algo de Jesus. Aleluia. Como todos nós queremos algo de Jesus, não queremos? Amém. Nós queremos algo mais do que uma cura, algo mais do que uma libertação, nós queremos vida eterna. Aleluia. Porque nós sabemos que Jesus tem vida eterna. Aleluia. Ele mesmo disse: não quereis vir a mim para terdes vida? Sim, vida eterna. Aleluia. Ele também disse em São João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. Então nós sabemos que Jesus Cristo tem vida eterna. Amém. Nós vamos ver no livro de Lucas uma parábola ou uma passagem bíblica de um jovem que chegou a Jesus e disse: o que devo eu fazer para ter vida eterna? Então ele foi na pessoa certa. Ele esteve com Jesus e perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ter vida eterna, porque ele sabia que Jesus tinha vida eterna. Então nós sabemos, esta mulher aqui, ela também sabia, e nós vemos que ela era uma mulher prostituta, ela era uma mulher de má fama. Simão conhecia a fama desta mulher, Simão conhecia ela, tanto é que ele disse: olha, se Jesus fosse profeta mesmo, viu, que não é aquele negócio, ó, bom mestre, entende? No coração ele estava pensando, se Jesus fosse profeta, olha, ele sabia quem era essa mulher, que ela é uma pecadora, ele conhecia a mulher, ele sabia quem era ela. Então, e ele já começou a murmurar no coração, porque lá no coração ele dizia uma coisa, na boca ele dizia outra. Nós não podemos ser assim. Nós temos que falar aquilo que está no nosso coração, correto? E sermos verdadeiros para com Jesus Cristo, para com a palavra, para com os seus ensinamentos. E esta mulher simplesmente chegou ali e tomou uma atitude. Por que ela tomou uma atitude? Quando que este homem teve uma atitude completamente brutal, completamente sem noção. Mas Jesus olha e diz assim: bom, eu vou tentar explicar para ele. Olha, Simão, deixa eu te falar. Havia um homem que devia tanto e ele perdoou, então, esse homem. E o outro devia uma quantia pequenininha, ele também perdoou. Qual foi que ficou mais agradecido? Ah, bom mestre, o que ele perdoou mais? Bom, é lógico, é claro. Entende? Jesus estava falando dele e dela, estava falando do Simão e da prostituta. É lógico, o Simão não devia muito, devia pouquinho, mas devia também. A mulher devia bastante. Veja, Simão, ele não estava muito feliz, não estava muito agradecido, porque a dívida dele era pequena. Mas a mulher estava muito feliz, Graças a Deus, porque a dívida dela era grande. Simão não era tão pecador assim. Simão era um religioso, era um fariseu, tinha uma aparência de santidade incrível, mas aquela mulher era conhecida, era uma mulher de rua, uma sem vergonha na linguagem de hoje, uma vagabunda na linguagem de hoje, mas enfim, era uma filha de Abraão, era uma mulher que tinha sede de Deus. Ela estava procurando algo, ela queria o perdão dos seus pecados. E nós somos ensinados que ela conhecia uma outra mulher que recebeu o perdão dos pecados, a qual foi uma prostituta também, uma tal de Madalena. Veja, Jesus expulsou 7 demônios dela, e ela recebeu esse testemunho, e ela disse: eu fui liberta numa reunião de Jesus. Aleluia. E ela então estava procurando. Quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, ela não perdeu tempo. Eu devo tanto para Jesus, eu devo tanto para Deus, eu devo tanto, eu sou um pecador, eu preciso que Ele pague a minha dívida, que Ele perdoe a minha dívida. Graças a Deus. Aleluia. E quem mais é perdoado, mais agradece. E quem mais é perdoado, mais glorifica a Deus. E quem mais perdoado, mais toma atitude para com Deus. Quem mais é perdoado, mais louva a Jesus, mais engrandece a Deus, porque ele tem mais gratidão no coração. Aleluia. Então quando alguém disser para ti: ei, por que tu é tão fervoroso? Porque eu tenho motivo para agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho motivo para bater
palma para Ele, eu tenho motivo para dizer aleluia para Ele, para dar glória a Deus. Aleluia! Senhor, nós temos motivo, a nossa atitude de vir no altar, de muitas vezes chorar no altar, ouvindo um hino, chorar, falar sobre Jesus para nós é motivo de emoção, porque se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para conosco, e é por isso que quando nós sentimos isto, nós queremos isto para os outros também. Quando alguém é salvo por Cristo, ele quer salvar os outros também. Ele quer levar este evangelho. E uma das identificações que nós somos salvos, diz o profeta, que nós temos o Espírito Santo, é que nós queremos dar isso para outras pessoas. Nós queremos levar isso para outras pessoas. Nós queremos que essas pessoas também tenham isto. E a perfeita vontade de Deus para uma igreja é que ela esteja no evangelismo. Aleluia. A atitude de Simão foi uma reprovação por Jesus. A atitude desta prostituta, desta mulher, que coisa maravilhosa. Imagina, ela não tinha água, ela não tinha toalha, ela não tinha nada. Mas imagine, irmãos, esta mulher ter que comprar esse perfume. Com que dinheiro que ela comprou? Qual foi o dinheiro que ela usou para comprar esse perfume? Porque primeiro ela passou numa loja de perfumes. Ela trouxe um vaso de alabastro. Ela tinha um unguento puro, um unguento glorioso, um unguento caro. Aonde ela passou para comprar? O dinheiro que ela usou, era dinheiro de prostituição. A venda que ela passou, com certeza o homem, quando viu ela entrando, já recuou e não queria nem tocar no dinheiro, porque eram pessoas imundas. Apesar de que naquele tempo, prostituta era como uma profissão qualquer, como hoje. Mas ele, como um judeu, não queria. Mas quando viu o dinheiro, e como o judeu gosta de dinheiro, então, se ela tem dinheiro, não tem problema. E vendeu o perfume. Não sabia ele para quem era. Mas eu imagino Jesus sendo ungido com um dinheiro, com um unguento comprado com dinheiro de prostituição. Aonde estariam os fariseus? Mas Jesus, imagine, ela não tinha uma bacia de água. Agora, como é que você vai lavar os pés de uma pessoa com lágrimas? É muito pouco lágrimas que saem. Eu fui ensinado pelo meu profeta que Jesus abriu um canal de lágrimas. E aquilo escorria muitas lágrimas. Aleluia! Que molhava todos os pés, os 2 pés de Jesus. E aí ela não tinha uma toalha, pegou o seu cabelo, não era curto, e começou a enxugar. Graças a Deus! Gente, não importa o que você tem, não importa o que você tem, o que você possui, não é muito, mas use para Ele. Sabe o que o irmão Brana diz, irmão Valdomiro? Se tu não sabe fazer, assobie. É verdade. Assobie um hino para Jesus. Não, Jesus, ele se contenta, Jesus gosta dessas coisas. Por quê? Por que ele fez menção daquela mulher viúva, aquela velhinha com suas pequenas moedinhas, enquanto uns jogavam bastante dinheiro, vem aquela com centavinhos, as últimas, e jovem, Jesus faz menção dela, não faz menção daquele que jogou lá um punhado de dinheiro, mas fez menção daquela que jogou pequenas coisas. Jesus gosta de pequenas coisas, de pequenas atitudes, da tua vida no altar, da tua oração, sim, do teu dobrar de joelho, do teu levantar de mão para Ele, do abrir a boca e dizer amém para Ele quando Ele está falando que Ele é curador. Imagina o pregador dizendo Jesus é curador, e eu vou dizer a verdade. Ele gosta de pequenas atitudes nossas, agrada a Ele. A lágrima desta mulher agradou Ele, o cabelo agradou Ele, o beijo no pé agradou Ele, gente. Aleluia. Ao ponto de Ele olhar para ela: mulher, os teus pecados
pecados são perdoados. E ele não disse os teus pecados, os teus muitos pecados. Que coisa! Os teus muitos pecados são perdoados. E existe coisa maior do que os muitos pecados de uma pessoa ser perdoada? Não existe câncer, não existe paralisia, não existe nada. Se os muitos pecados são perdoados, você tem vida eterna. Não há nada que possa apagar os pecados perdoados de uma pessoa. Somente o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, aleluia. E o mesmo Espírito Santo que operou nos apóstolos, que operou através de Jesus, que operou através das eras, ele opera agora. Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que ele disse? Eu estou no meio deles. Então, se é o mesmo Espírito Santo que operou lá no passado, ele está operando aqui, porque ele disse: quando estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui para operar as mesmas obras, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós não devemos confundir a nossa insensibilidade com a sua ausência. Nós é que somos insensíveis, mas ele continua o mesmo. Porque se ele prometeu estar no nosso meio, ele está no nosso meio. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ele pela sua palavra. Agora você vai observar, se você tivesse a oportunidade, se eu fosse o empregado de Simão, e se você fosse o empregado de Simão, se você fosse o empregado de Simão, porque Simão era rico, fariseu, tinha uma casa grande, tinha empregados, e ele não convidou Jesus, ele pessoalmente, ele mandou um convite para Jesus através de alguém. Ele chamou o seu empregado e disse: vá convidar aquele homem de Nazaré, aquele tal de Jesus que anda por aí curando, eu quero que ele almoce comigo na minha casa. E então passou para aquele homem. Agora imagine você sendo o que ia entregar o convite para Jesus. Imagine eu sendo o homem que ia entregar o convite para Jesus. Que oportunidade é de chegar perto de Jesus? Que oportunidade é de falar pessoalmente com Jesus? Irmão, a Bíblia não menciona nada sobre esse homem, sobre esse rapaz, mas eu não perderia a minha oportunidade de conversar com ele. De entregar o convite seria a última coisa. Eu chegaria primeiro, eu quero conversar com você. Aleluia. Primeiro eu quero falar contigo, mestre. Que coisa! Imaginemos, irmão Valdomiro, como aquele jovem que teve a oportunidade de Lucas, de chegar próximo de Jesus e dizer: mestre, ó bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e a Bíblia diz então que Jesus pergunta: tá, mas tu sabes os mandamentos? Ele diz: eu sei. Sim, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Sim, isto eu guardo tudo, mestre, desde minha juventude. Ele era um homem crente, ele era religioso, ele era de uma igreja que guardava os mandamentos, mas agora ele chega na frente de um que é acima dos mandamentos, que é acima da letra, que é acima da moral. Jesus queria dar para ele a vida eterna, e ele então, a Bíblia diz que Jesus o amou. A Bíblia diz que Jesus o amou. Aleluia. Sabe o que é? Jesus amou esse jovem. Ei, aí você diz assim: mas se Jesus me amasse, sabia de uma coisa? Que Jesus te ama também. Amém. Aleluia. Sim, Jesus morreu por você. Amém. Glória a Deus. Olha no capítulo 18, no versículo 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que coisa! Nossa, isso é muito tremendo. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas existe
existe uma coisa, Jesus te ama, isso eu tenho certeza. Sim, João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo, não é o mundo, cosmos, não, você, eu, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz, e nisto conhecemos, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, e nisto conhecemos o amor de Deus para com os pecadores, que Ele deu a sua vida por nós. Aleluia. Então veja, Ele me ama, correto? Ele te ama. Mas esta não é a questão, isso nós já sabemos. Ele amou este jovem rico e ele foi para o inferno. Ele pode te amar e você ir para o inferno, porque a questão não é ele te amar. É, por exemplo, é eu chegar e te ver na beira do abismo e te estender a mão e dizer, pega na minha mão, eu quero te tirar do abismo, e você disser assim, eu não quero, e você não estender a tua mão, e a minha mão estendida, assim é a mão de Deus. A minha Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não estão agravados para que não possa ouvir. Então ele te ouve, ele me ouve. A questão é que eu não peço, e quando eu peço eu não sei pedir. A questão é que eu não estendo a mão para ele para mim sair do buraco. Então ele estende a mão dele para mim, mas e eu estou estendendo a minha para ele? Ele me ama, mas será que eu amo ele? Aí então Jesus disse, se vocês me amassem, do que ele disse, vocês guardariam os meus mandamentos. Então a questão é que ele te ama, ele me ama, ele te ama, ele ama cada um de nós. Mas a questão é que nós temos que provar o nosso amor para com ele. E para nós provar o nosso amor para com ele, é nós guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. E a primeira ordem que ele dá para nós é descer as águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos provar o nosso amor para com ele, mas que jeito, que de forma? Do nosso jeito. Deus não quer do nosso jeito, Deus quer da sua maneira, da sua forma. Qual foi a sua maneira que ele provou o seu amor para comigo? Morrendo por mim. Ele também quer que você morra por ele. Mas eu vou ter que morrer, sim, morrer para o mundo. Morrer para o mundo, isso é Romanos capítulo 6. Aleluia. Sim, você vai ser obrigado a ser sepultado. Você vai ter que provar o seu amor para com ele, morrendo para o mundo. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Se ele provou o amor dele para comigo morrendo por mim, eu tenho que provar o meu amor para com ele morrendo também por ele. Mas eu vou morrer para o mundo para viver para ele, porque Paulo disse, não vivo mais eu, isto é, sou morto, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se eu falar de pé, eu vou passar para o irmão Valdomiro. Oh Deus maravilhoso. Eu não sou de pregar muito não. Eu creio que você já entendeu o que Jesus quer para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, Oh, é maravilhoso. nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e eu sei que o Senhor me perdoou, Senhor. Obrigado. O Senhor estendeu a tua mão para mim, Senhor, e eu estendi a minha, Senhor. Aleluia. Pai, agora a tua palavra tem estendido, Senhor, as mãos nessa cidade, nesse bairro, porque as nossas mãos são as tuas mãos, Senhor, para alcançar a cada alma, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por tudo. Aleluia. Ó Deus, Obrigado, Deus. Oh, Jesus. aleluia. Aleluia. Se tem alguém no nosso meio que gostaria de receber oração, eu gostaria de chamar na frente. Aleluia. Bendito é teu santo nome, Jesus. O mesmo Deus está aqui. Aleluia. O que você gostaria?
seu nome. Eu que desejo que eu fale outra vez. Obrigado, meu Deus. Deus lindo. Obrigado. Oh, Deus de Isaac. Deus do céu. Tu és santo. 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 Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está meu irmão. Há um clamor nesse coração, Senhor, do seu Pai que está ali. Diabo, tu que veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para dar vida e vida com alegria. E Jesus nos deu autoridade de expulsar os demônios. Então, o demônio do câncer, eu te ordeno que saia pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. E Satanás, Jesus disse que as obras que ele fez, nós faremos ainda maior. Saia onde estiver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se porventura algum espírito de incredulidade ali, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E Pai, que ele possa aceitar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, porque é o Senhor que perdoa os nossos pecados. Amém. Aleluia. Eu te abençoo, meu irmão. Leve a bênção, em nome de Jesus Cristo. Você gostaria? Meu Deus. Oh, Senhor, aqui está um clamor, Pai, por sua família. Pai, ele tem se colocado, Senhor, diante de tua palavra, ele não tem negado a tua palavra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por meu irmão agora. E dou segundo a sua fé, Senhor. Não sei de qual maneira que o Senhor vai trabalhar, mas eu dou a família desse irmão em suas mãos, segundo a tua fé. Amém. Segundo a tua fé, meu irmão, eu te dou em nome de Jesus Cristo, somente creia. Não duvide, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você gostaria? Doer dos braços. Você quer que Jesus te cure agora? Você crê que Ele está aqui? Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que nós já pôr a mão sobre os enfermos e enfermos. E aqui está minha irmã, Senhor. O Senhor é o grande curador, Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória. O Senhor disse que nós já pôr a mão sobre os enfermos e ia curar. Agora o demônio de enfermidade está manifestado. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno que saia agora. Amém. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, Satanás. Sai todo demônio de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, para que o teu nome venha ser glorificado. Amém. Ó, Jesus, estamos tocando agora. Ó. É a presença dele aqui. Ó. Aleluia. Pai, confirma. Aleluia. Para que o teu nome seja glorificado, Pai. Aleluia. Eu declaro a minha irmã livre agora dessa dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Confirma, Senhor. Santo é o seu nome. Em nome de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor. Irmão, levante a tua mão sem dor, as duas mãos, sem dor. Aleluia. Aonde está vendo? Glória a Deus. Aonde que dói? Mexe assim, ó, olha para mim. Aleluia. Olha para mim, mexe assim teu Aleluia. braço. Aonde você não podia mexer? E agora? Agora consegue? Aleluia. Como é que está agora? Tô bem, eu não conseguia nem amarrar meu abraço. Aleluia. Jesus é curado, somente creia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de Glória a receber Deus. oração? Aleluia. Vamos orar pelos pedidos, então. Vamos orar por Stephanie, é neta da irmã Cecília. Vamos orar, igreja. Levante a mão para cá, igreja de Deus vivo. Pai, Ó Deus. no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em Tua presença, Senhor, esse pedido de oração. Qualquer obra do maligno contra essa vida, nós expulsamos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra maligna sai e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos curado. Amém. E Pai, eu oro por essa igreja, por cada um que aqui está, Pai. Aleluia. Cada um daqueles que trabalharam na Tua obra ali, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer pessoas deste bairro para ser salva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe, cumprimente teu irmão, cumprimente a tua irmã.